sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos conhecer a história de Santa Filomena, a santa cristã mais poderosa da Igreja Católica. Santa Filomena, século III, é santa virgem e mártir, cuja veneração pela Igreja Católica Apostólica Romana iniciou-se em meados do século XIX. O pouco que se sabe de sua vida chegou à Igreja através de revelações privadas, que teriam sido recebidas pela serva de Deus Maria Luísa de Jesus 1799-1875 em agosto de 1833, na cidade de Nápoles. Essas revelações, por obediência ao seu diretor espiritual, foram transcritas e a veracidade de seus escritos foi atestada pelo Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé, em 21 de dezembro do mesmo ano. Santa Filomena, nascimento Corfu, Grécia, século III, morte Roma, Itália, século III depois de Cristo, veneração por Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Oriental, canonização 13 de janeiro de 1837, Roma por Papa Gregório XVI, principal templo, Mugnano del Cardinale, Itália, festa litúrgica 10 de agosto, atribuições palma, flecha e âncora glorioli, SVG, portal dos santos, revelações de Santa Filomena. Santa Filomena nasceu, segundo a crença, numa cidade-estado de Corfu, Grécia, filha de pais nobres. Ainda muito jovem, aos 13 anos, foi prometida ao imperador Diocleciano para ser sua esposa em troca da pacificação de confrontos políticos. O imperador, por sua vez, impressionou-se com a beleza da jovem. Como Filomena recusou a casar-se e, porque havia eleito o próprio Senhor Jesus Cristo para seu esposo, o tirano ordenou, primeiramente, que a colocassem num cárcere e a flagelassem sangrentamente. Tendo sido curada miraculosamente deste suplício, foi ordenado que ela fosse lançada ao rio Tibre com uma âncora amarrada ao pescoço, e como a correnteza levasse até a margem do rio, apesar da âncora, mandou Diocleciano que a ferissem com flechadas. Com o corpo todo ferido pelas flechas, a jovem foi lançada novamente no cárcere. Entretanto, no dia seguinte, conta a tradição que Filomena foi encontrada com o corpo sadio e sem qualquer marca de ferimento. O cruel tirano ordenou, então, que a ferissem com flechas em chamas. Estas, porém, voltaram-se contra os arqueiros, matando a muitos. Por fim, foi a heróica jovem decapitada, por ordem do imperador. Restos mortais. No dia 24 de maio de 1802, os ossos de uma mulher entre 13 e 15 anos foram descobertos no cemitério de Santa Priscila, nas escavações das catacumbas em Roma por um pedreiro. Avisou-se o Monsenhor Ponsetti, então o guarda das santas relíquias, o qual ordenou que se parasse de quebrar o que quer que fosse. No dia seguinte, 25 de maio de 1802, acompanhados pelo padre Filippo Ludovici, desceram às catacumbas para assistir à abertura total da sepultura. Lá foram encontrados uma ânfora com uma substância, notoriamente sangue seco, e uma palma, símbolos do martírio. A sepultura estava lacrada por 3 placas com a seguinte inscrição: Lumena, primeira placa; Pax, segunda placa; Confi, terceira placa, que quer dizer: Filomena, a paz esteja contigo. A sepultura foi documentada por Monsenhor Ponsetti, guarda das santas relíquias, como Filomena, uma interpretação do epitáfio de acordo com o antigo costume de se começar as inscrições pela segunda placa e também pela lógica do contexto etimológico. No epitáfio inteiro lê-se: Pax cum Filomena. O nome de Filomena foi oficialmente atribuído pela Igreja Católica aos restos examinados em 25 de maio de 1802 e inscritos no documentos publicado por Monsenhor Ponsetti, que enviou os despojos dessa mártir cristã à Diocese de Nola, Itália, aos 8 de junho de 1805. Graças à assistência de Monsenhor Bartolomeu de Caesari, bispo de Nola, Itália, o padre Francisco de Lúcia, de 1796 a 1843, pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, da cidade de Mugnano del Cardinale, Itália, desejou levar as relíquias de um santo para sua paróquia e foi a Roma para solicitá-las. Quando estava na capela do tesouro onde ficavam as sagradas relíquias, dentre tantas apenas 3 possuíam nomes: um adulto, uma criança e Santa Filomena. Quando ajoelhou-se diante das relíquias de Santa Filomena, alegou que sentiu-se possuído de uma alegria espiritual jamais experimentada. Sentiu também incontrolável desejo de levar aquelas sagradas relíquias para sua igreja em Mugnano.
Terminada essa visita, dirigiu-se ao bispo de Potenza e ficou sabendo então que precisaria de uma graça muito especial, ou talvez um milagre. Não havia precedentes de a santa se haver confiado tão preciosos tesouros à guarda de um simples sacerdote, e nesse caso seria praticamente impossível, por se tratar das relíquias de uma virgem mártir cujo nome era conhecido. Tendo caído gravemente enfermo, o padre Francisco recorreu ao auxílio de Santa Filomena, prometendo tomá-la como especial padroeira e levar as suas relíquias para Mugnano del Cardinale, caso obtivesse autorização para tanto. Curado milagrosamente, retornou então a Santa Sé narrando a graça alcançada e obteve o pedido, levando triunfalmente as relíquias para sua paróquia em 1º de julho de 1805, onde até hoje se encontram. Assim que lá chegou, começaram a acontecer tantos milagres que ia gente de toda a Itália e Europa a pedir e agradecer graças alcançadas. Milagre do século: Santa Filomena na Igreja da Conceição Velha em Lisboa. Já em 1833, o bispo Anselmo Basilici, da diocese de Nepria e Sutri, atual diocese de Civita Castellana, pediu a abertura do processo de canonização de Santa Filomena em virtude das inúmeras graças que vinham sendo relatadas, obtidas através da jovem mártir. No entanto, era necessário um milagre devidamente documentado pela Igreja e atestado pela Santa Sé. Esse milagre veio através de Pauline Jaricote. A cura da jovem Pauline Marie Jaricote, nascida em 1799 e falecida em 1862, foi fundamental para a divulgação da devoção a Santa Filomena pelo mundo católico. Seriamente doente de uma enfermidade cardíaca, já desencanada pelos médicos, decidiu sair em peregrinação a Mugnano del Cardinale para rezar junto aos restos mortais de Santa Filomena. Partiu da França e, ao chegar à Itália, dirigiu-se a Roma, onde pediu em audiência ao Papa Gregório XVI para que ponderasse a canonização de Santa Filomena caso ela voltasse curada. O Supremo Pontífice respondeu que sim, convencido de que Pauline, moribunda, apenas precisava de uma consolação espiritual e que ele não poderia negá-la. Pauline Jaricote chegou a Mugnano após uma viagem extenuante, sob o calor do verão italiano do mês de agosto, às vésperas da festa de Santa Filomena. No dia seguinte ela comungou e desmaiou. Pensou-se que ela estava morta. Recomposta do desmaio, ela pediu que a levassem até o relicário de Santa Filomena, onde foi curada milagrosamente. O reitor da basílica tocou os sinos para anunciar a novidade, enquanto o povo exultava de alegria com o que se chamou de milagre do século. Aos 10 de agosto de 1835, após passar alguns dias em Mugnano del Cardinale, rezando e agradecendo, ela voltou a Roma, onde o Papa Gregório XVI aprovou o culto a Santa Filomena em 13 de janeiro de 1830. Os papas foram generosos com Santa Filomena. O próprio Papa Gregório XVI concedeu-lhe, além da aprovação do culto público, um ofício, uma missa especial e uma leitura própria no breviário, atual liturgia das horas. O Papa Leão XIII aprovou o uso do famoso cordão de Santa Filomena, assim como erigiu a Arquiconfraria de Santa Filomena em França. Por sua vez, São Pio X estendeu a Arquiconfraria de Santa Filomena para o mundo inteiro. Assim, a popularidade dela logo se espalhou, sendo seus mais memoráveis devotos João Maria Batista Vianney, Madalena Sofia Barati, Pedro Emardi e Pedro Chanel, todos eles santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Controvérsias. Já em 1904, uma publicação feita pelo arqueólogo Horácio Marut colocou em dúvida a existência histórica de Santa Filomena. Ele defendia fundamentalmente 4 postulados. 1. As placas deveriam estar em ordem direta e não indireta, como estavam, o que constituía um indício de que haviam sido reutilizadas, podendo pertencer, portanto, a qualquer outra pessoa ali enterradas. 2. O que havia na ânfora não era sangue, mas perfume ressecado, o que invalidaria a teoria do martírio. 3. Nem mesmo as placas e o sangue juntos são provas de que os restos que ali jaziam eram de uma mártir. 4. O único relato disponível sobre a vida de Santa Filomena eram as revelações de Maria Luísa de Jesus, fantásticos por natureza, sem caráter histórico nem científico. Todos esses argumentos foram refutados na mesma ocasião em 1906 pelo professor da Pontifícia Universidade Gregoriana Giuseppe Bonavenia, jesuíta, e pelo arqueólogo J. B. Rossi, especialista em paleoarqueologia cristã, no livro Controversia sul celebérrimo epitáfio de Santa Filomena, V.M. No entanto, a semente da dúvida já estava lançada. A questão tomou mais corpo ainda.
quando, em 14 de fevereiro de 1961, a Congregação dos Ritos publicou um ato no qual excluía a celebração litúrgica de Santa Filomena, o que levou muitas pessoas, desde então, a afirmar que Filomena não é mais santa. Respostas à controvérsia. Convém lembrar que Santa Filomena nunca foi incluída no calendário geral romano, de uso universal, mas desde 1837 foi aprovada a sua memória para ser celebrada apenas em alguns lugares. A edição de 1920 do Missal Romano incluía uma menção a ela a 11 de agosto, na seção intitulada Missae pro alicibus locis, missas para alguns lugares, com uma indicação de que a missa a ser usada naquelas ocasiões era comum de uma virgem mártir, mas sem oração coleta própria. Já no Missal de 1962, a edição constituída para o uso como forma extraordinária do rito romano também não a mencionou, mesmo sem ter sido incluída na versão revista do Martirológio Romano, publicado em 2001 pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, o que daria um esclarecimento substancial à devoção a Santa Filomena. Um congresso foi levado a cabo pelo reitor da Basílica de Santa Filomena, Monsenhor Giovanni Braschi, aos 9 de maio de 2005, em Roma, contando com a participação, entre outros, do Dr. Carlo Lali, cientista do Instituto delle Pietre di Firenze, Florença, responsável pelos estudos científicos sobre as placas e o sangue ali encontrados, e do professor Jorge Jansen, jesuíta responsável pelo relato histórico do ponto de vista religioso, entre outros. Por essa ocasião, os seguintes pontos foram esclarecidos. 1. As relíquias encontradas em 1802 são comprovadamente de uma jovem mártir, conforme atestou a Santa Sé na ocasião. 2. O culto a Santa Filomena foi aprovado oficialmente pelo Papa Gregório XVI em 1837. 3. 19 atos da Santa Sé, ao longo do pontificado de 5 papas atestam, afirmam, promovem e incrementam o culto a Santa Filomena. 4. As conclusões arqueológicas de Horácio Marucchi foram devidamente contestadas, já em 1906 e ainda em 1963 pelos estudos feitos pelo padre Antônio Ferrua, jesuíta, arqueólogo e secretário da Comissão Pontifical de Arqueologia Sagrada e professor de Arqueologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. 5. A supressão de 1961 litúrgica, isto é, diz respeito à missa própria e leituras do breviário Liturgia das Horas e não à santidade em si de Santa Filomena, cuja canonização procedeu-se como pede a praxe, isto é, através de um milagre que de fato foi verificado, estudado, analisado e aprovado, e tendo em vista a antiquíssima tradição que considera o dia da morte terrena dos seus santos como sendo o dia de seu nascimento para a vida eterna, a Igreja Católica, em função do martírio de Santa Filomena ter ocorrido em 10 de agosto, costuma promover suas festas patronais, paroquiais e devocionais durante todo o mês de agosto. Objetos devocionais. Paralelamente, a Igreja Católica aprova e incentiva o uso dos chamados sacramentais, que são objetos que, não sendo sacramentos, ajudam os fiéis na recepção dos mesmos. No caso de Santa Filomena, o uso dos sacramentais já é tradicional, difundidos desde o início da devoção a essa santa na vida da Igreja Católica por uma dos primeiros e mais ilustres devotos de Filomena, São João Maria Batista Vianney. Os sacramentais de Santa Filomena são: a coroa de Santa Filomena é um pequeno rosário formado por uma medalha de Santa Filomena, onde se reza um credo, 3 contas brancas, onde se reza um Pai Nosso em cada uma das contas para honrar as 3 pessoas da Santíssima Trindade, e 13 contas vermelhas, que fazem menção ao sangue do martírio de Santa Filomena, onde se rezam a jaculatória: Santa Filomena, pelo vosso amor por Jesus e Maria, rogai por nós. B. Cordão de Santa Filomena é um cordão de crochê feito com linha vermelha e branca, trançadas uma na outra. A linha branca faz referência à pureza e a vermelha ao martírio de Santa Filomena. O cordão, benzido por um sacerdote, é geralmente usado pelo devoto atado à sua cintura. C. Óleo de Santa Filomena é um óleo comum benzido, que os devotos costumam aplicar em pequeníssimas doses no corpo e até mesmo consumi-lo, tendo em vista a cura de enfermidades. É benzido apenas no dia 10 de agosto e unicamente no Santuário de Santa Filomena, na Itália, pelo padre reitor do mesmo.
quanto o status atual da devoção a Santa Filomena. A devoção a Santa Filomena espalhou-se pelo mundo principalmente através do grande fenômeno que foi a imigração italiana de fins do século XIX e começo do século XX, cujos imigrantes levaram as suas devoções para os países onde se estabeleceram. Assim, fora da Itália, encontram-se fiéis devotos de Santa Filomena, por exemplo, no Brasil, Estados Unidos e Austrália. Uma vez suprimidas as concessões litúrgicas pelo ato de 1961, a atual missa louvor a Santa Filomena é tirada do comum das virgens, assim como a liturgia das horas, o que exalta o caráter cristológico da mesma devoção. Só dessa forma a devoção a Santa Filomena, assim como toda e qualquer outra devoção, atinge sua finalidade, que é a de ser testemunho de vida cristã para os membros da Igreja. Nessa dimensão, e apenas nela, o martírio e a virgindade atingem o seu ápice, que é o próprio Jesus.